Se chover mais, vai ser mortal porque eu estou gripadíssimo, hein? E daí eu entro em parafuso. Agora fazer assim, ó. É, claro. Tá valendo já. Tá valendo já pra imagem só. De uma maneira geral, o que te motiva a fazer documentário? Minha filha aí fala com. Eu não tenho analista mais, você podia falar com ele porque eu não sei. Eu não, o que me motiva? Me motiva a vontade de conhecer os outros e conhecer o mundo. Que eu não tenho na vida real, mas quando eu vou filmar eu tenho. Entendeu? Tem gente que fala, porra, esses filmes falam, a crítica fala bem, Santo Forte, isso é um absurdo, só gente falando, isso é um saco, isso não é cinema. Eu só lamento pela pobreza de espírito deles, entende? Cinema é audiovisual, há 70 anos que cinema é audiovisual. Diz um pensador francês, disse com muita propriedade, que cinema, o que o cinema tem de forte para mim é captar o movimento do mundo, tá? O que acontece no mundo, nesse mundo físico, chama de real, nem sei se é real. Isso que eu acho extraordinário de cinema. Tinha só a imagem, quando veio o som, a captação do movimento do mundo que ficou completa. Então, como recusar isso, entendeu? O movimento do mundo se expressa em pessoas, em seres humanos, que agem e falam. E eu acho muito melhor a palavra do que a ação, porque se eu estou falando com você agora, eu estou falando para a câmera. Eu sei que tem uma câmera, estou falando no teu olho. Então, claramente, não há engano nisso. Eu estou falando para você com a câmera, exagerando, mentindo, não importa. Se agora você me filma depois, eu lavando as mãos, a questão fica, ele está lavando as mãos porque a câmera pediu ou está lavando naturalmente? Eu sou uma lavadeira, eu conto que eu sou uma lavadeira, que canto, que gosto de lavar roupa. Daí, enquanto ela fala, vem um off que cobre ela lavando roupa. Me desagrada isso, porque sempre parece uma coisa que é para a câmera. E essa questão às vezes interessa, às vezes interessa. A palavra para a câmera, ela é bacana porque é claramente uma coisa para a câmera. É claramente um teatro do real, entende? Então isso eu acho maravilhoso. Então as pessoas não entendem que a força que tem. E tem gente, cinema americano, que você filma todo mundo, não tem pergunta, não tem segunda câmera, não tem equipe, não tem nada. Parece que aquilo está acontecendo. Isso eu odeio. Isso pode ser interessante, há grandes filmes desse estilo, mas eu trabalho com outra coisa. Quando a pessoa está. Quando eu dialogo com a pessoa, não precisa aparecer a câmera. Tem uma voz que. Ninguém fala sozinho, se eu estou falando com você, é porque você me pergunta, há um jogo. Então, esse jogo revela que é uma filmagem. Isso revela que é um teatro. É isso que é a beleza extraordinária da palavra filmada. Aí é. Se não tiver isso, não tem graça, entende? Porque, inclusive, sabe, tem um detalhe, porra, eu gosto de conversar. Quando eu pareço até aquele homem da caverna, entendeu? Que, não sei se os homens da caverna eram assim, entendeu? Que fica dentro da sua toca, aí quando vem conversar, etc., aí começa blá, 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 não quero parar. Eu tenho que sair, mas não quero parar, entendeu? As pessoas acham. Tem duas tragédias do documentário que impedem que ele seja apreciado pelas pessoas menos informadas e pelos jovens, então nem se fala. É que há duas maldições. Uma é dizer que o documentário educa e informa. Tudo bem, isso é a reportagem que tem em televisão, tem alguns documentários que são assim. E a segunda é que o documentário diz a verdade. Essas duas coisas são uma tragédia, que o documentário não tem compromissos forçosos com a informação, com a educação, ou sequer, compreende, com ser a verdade, que é uma coisa ultrapassada, isto é, o documentário joga com a questão da verdade, mas ele não, o documentário é verdade, a ficção é verdade, isso é uma tolice. Então, isso é que impede, que torna para o público os documentários em geral muito chatos. Você vai ver um documentário sobre a vida do Freud no canal GNT ou sei lá o quê, tudo bem, é um documentário que informa e educa. É um tipo aceitável de documentário. O que me interessa, os documentários que realmente ficam na história, são aqueles que não estão preocupados nem em informar, e nem em educar, e nem em dizer a verdade. Eles têm um efeito poético que vai depender de cada espectador levar para um lado ou para o outro, sabe? Isso então é outro valor, é o valor poético do documentário, como no filme de ficção. Então essa maldição é que é terrível. Eu acho um problema no documentário isso. E as pessoas que fazem documentário, principalmente documentários de pessoas que são progressistas, de esquerda, que seja, elas não só querem mudar o mundo, em geral, como já querem mudar o mundo que elas vão filmar. O que torna impossível para elas conhecer o que elas estão filmando. Entendeu?
Quer dizer, elas começam a tentar... O que quer dizer mudar o mundo que elas vão filmar? Elas já vão selecionar os personagens que vão dizer aquilo que ele previamente quer ouvir. E aí morreu. Você vai fazer um filme sobre MST. Se tem um cara que é vacilante, ou ambíguo, ou contraditório, ele sai do filme. Aí no quarto, o cara se encheu o saco, porque são todos iguais. Entendeu? Então eu acho que a visão militante é mortal e querer mudar o mundo é uma utopia meio maluca, mas tudo bem, cada um pode ter a sua. Mas querer mudar o lugar que você está filmando, como? Você vai filmar favelados e querer mudar, fazer um filme. Isso é de uma arrogância, é de um autoritarismo absurdo. E na verdade os filmes que eu faço estão preocupados com a história cotidiana, com a história ao nível... História com H pequeno, a história do povo miúdo, entende? Não estou preocupado em fazer filmes sobre a Revolução 60, o golpe 64, a história do Brasil, a história dos presidentes, Tancredo Neves. Não estou interessado em filme histórico desse tipo. Me interessa a vida cotidiana das pessoas, as pessoas anônimas. Só para terminar o que eu tinha dito, se muda, vai mudar o lugar ou o mundo, você falou? Não, tem uma preocupação básica que é outra coisa, é o seguinte, você não pode fazer filmes contra a comunidade que você filma, seja de bandidos, de pobres, de ricos, você não pode fazer isso. E segundo, você não pode fazer filme contra as pessoas que você filma, isso é a minha lógica, porque eu não filmo carrasco nazista, etc. Então, eu não posso... Então, isso, mudar não, a minha preocupação ética com ele não é se vou mudar a vida deles ou não, eu não vou prejudicá-los. Não é que eu vá prejudicar a classe camponesa, a classe favelada, essa concepção não existe para mim. Eu não posso prejudicar aqueles seres humanos, aquelas pessoas que deram para mim um tesouro deles, que é falar e se entregar para a Câmara. Então, o meu problema é o seguinte, é que essas pessoas não se sintam lesadas ou traídas no filme que eles forem ver. Isso é a minha regra de conduta. Você sempre foi mulherengo ou nunca? Não, eu sou um homem até que honesto. Nunca fui muito de andar por aí, da suja, né? Entendeu? Não, na realidade isso é coisa... É claro, qual é o homem que não é? Certo? Qual é a dignidade do homem? Qual é a vaidade do homem? Um homem que não tem essa referência nem nasceu ainda. De mulher não podia falar muito porque tem problema em casa, tá certo. Não, né? mas brincadeira, foi até um gracejo, não tem nada a ver, não. Eu sou um cara de responsabilidade, eu amo a minha família e amo todas as mulheres do mundo, sabe? Como é que é? Quantas sobrar? Como é que é o troço? Tô com 51 anos. Ah, mas toda mulher do mundo eu achei bonito. Todas elas merecem ser amadas. Eu espero que os homens que toquem em mulheres, eles tenham sempre bastante carinho para dar, porque as mulheres é a razão, nós saímos de dentro. E toda hora estamos voltando. Por isso, não é à toa que a gente corre para lá. Mamãe, deixa eu ir. Desculpa vocês que são mulher, mas porra. Em relação ao teu filme, Santo Forte, o que te motivou a mostrar o pagamento de cachês no filme? Ah, não, essa pergunta sempre vem. Seguinte, eu não pago cachê nos meus filmes, porque eu não tenho regra para isso. Posso pagar ou não pagar. Eu até quando faço coisas muito rápidas, eu não pago. Entendeu? Eu encontro pessoas no Boca de Lixo, eu não paguei cachê para ninguém, só para a última pessoa, porque ela ia trabalhar, eu podia ficar em casa. Se não há motivo, eu não pago, eu acho que é um troço que mistura as coisas. Num filme como Santo Forte, tinha uma equipe profissional que ia trabalhar uma semana, duas, e que tinha que ter, numa certa hora, um personagem escolhido. Você acerta de boca é uma coisa, se você acerta de boca, leva um papel para assinar e ainda paga, o contrato, sempre é um contrato, né? O contrato de boa fé, mas é um contrato que fica mais sério. E tanto que eu filmei 15 pessoas em 3 dias e todos estavam naquela hora no lugar. Se não estão, o que eu vou fazer? Não filmo, né? Se é um filme que a equipe não ganha nada, tudo bem, mas não é possível isso. Então, por isso, eu resolvi pagar todos. Como pela primeira vez na vida, eu resolvi pagar todos. E essa maldita coisa de assinar a autorização, que se tornou uma praga, porque isso não boga nada. Eu posso fazer filme sem ninguém assinar e quero bem me processar. Não me processa porque eu trato bem dos personagens. Segundo, porque os documentários não dão dinheiro, então eu não tenho medo disso. Mas tudo bem, agora as produtoras obrigam isso. Eu falei, eu vou ter tudo que acontece em 1000 filmes, eu vou ter que ninguém põe. A assinatura de imagem, a concessão de imagem e o pagamento do cachê. Eu falei, por que não filmar isso? O que me interessa em cinema é a negociação. Antes de filmar, você negocia, você ou a tua equipe. Vamos te filmar um filme sobre isso, tá? Você topa? Top. Daí você vai filmar. Chega lá, você fala, senta aqui, não senta aqui, como é?
Isso tudo é negociação. Começa a filmar, você está negociando com o outro, ele começa a contar uma história chata para você. Então ele tem um desejo que não é o teu. Então, enquanto você filma, você tem uma negociação de desejos. O teu desejo de ter as histórias que te interessam para o filme e, eventualmente, os desejos do outro que podem ser esse. Então, às vezes tem conflito, às vezes não tem. Você não tem que falar nada, a pessoa vai no desejo dela, que é o teu. Vamos lá, sim. Bom, Quando você acaba a 11, filmagem, você 25, continua a negociar. Foi bem, foi mal, não sei o quê, dezembro. vamos fazer uma Essa é a cobertura, que eu não primeira faço. Né? pessoa que me falou. Mas daí, então, o que não tem a negociação? O ato, essa negociação que existe em toda a relação humana, em filmagem é básica, ela se termina pelo pagamento. Quer dizer, o pagamento do cachê, esse não é senão um aspecto mais cru de uma negociação que existe em toda a filmagem. Do Jean Rouch, todo mundo. Na história do documentário, em 100 anos se negociou. E eu achava um escândalo que nunca tivesse num documentário esse ato de pagar. Isso é extraordinário também, porque mostra o seguinte, além desse aspecto, isso mostra também que é um filme. Todo momento você lembra, isso é um filme. Essa pessoa falou para mim, uma câmera, num certo dia, num certo momento. É uma coisa contingente. Entende? Então o pagamento tinha toda essa coisa, sabe? Essa coisa crua de que de repente você tem pessoas que não são menos intelectualizadas que se queixaram, que estavam adorando, mas vinha o pagamento. Uma me disse, não, daí parece que é tudo combinado, entende? Então era uma provocação nesse nível também, entendeu? E é claro que eu só botei porque eu filmei 12, 11 cachês, e eu botei 3, porque tinham ligações que eram fortes, né? Por exemplo, a mulher evangélica, a resposta dela é típica. Um católico não diria isso. Ela fala, não, eu não quero dinheiro porque eu prego a palavra do Senhor de graça. Porque ela aceita, né? Isso nenhum católico. Então, isso agrega ainda a personagem dela enquanto evangélica, entende? Isso aqui eu... Não precisa pagar não. Não precisa pagar não. Mas a gente faz isso com todos. Se a gente não pagar a senhora, eu acho que não é justo. É sim. Se você acha assim, porque Eu acho que é mais justo. eu, porque- para dar um testemunho da palavra de Deus, não preciso de dinheiro. Não tem prazer em dar. Tá certo, mas como a gente é um filme, a gente entrou aqui na casa da senhora, Esse filme vai tomou sair seu quando? tempo. Esse filme vai sair quando? Acho que no fim desse ano, em dezembro. Eu quero ver. Mas Eu quero já- ver. No momento em que você faz a pesquisa, você perde uma grande coisa, é o seguinte, a pessoa te conhece e conversa com você. Grave ou não grave, filme ou não filme. Quando você bota para filmagem, ela vai te repetir o que ela disse. Ela vai te dizer a frase terrível, como eu já lhe disse. Que às vezes no Globo Repórter se pedia que você conversasse antes com a pessoa para depois filmar, para economizar filme. E eu achava isso um absurdo, porque eu acho que na medida que você conversa antes e depois filma, esse como já lhe disse, matou. Ela vai lhe contar aquilo que já disse pela segunda vez e pior. No momento que eu delego a uma pessoa a pesquisa, ou a muitas pessoas, eu vou conhecer essa pessoa só na filmagem. Quer dizer, ela supõe vagamente que eu sei alguma coisa dela, mas ela nunca me contou aquilo que ela contou na pesquisa, vai contar para mim, além de outras coisas novas que pode contar. Então, isso, a partir de eu fiz essa prática, então, passou a ser uma regra para mim, eu jamais faço pesquisa. Isso me ajuda, inclusive, que eu sou muito preguiçoso, então na parte de pesquisa eu só fico vendo os relatórios e não tenho que ir nos lugares. Você então prefere conhecer o Eu prefiro conhecer. Tem pessoas que, tem alguns casos que eu conheço alguma pessoa da filmação, Santo Forte, uma moça, 2 pessoas que eu conheci antes. Mas não importa conhecer antes, eu conhecia antes e dizia assim, como é que está o tempo? Está bom, está ruim? Eu perguntava coisas imbecis. Eu jamais, se ela me começasse a contar, às vezes me acontece de uma pessoa querer me contar uma história que eu quero ouvir, eu sinto que quero ouvir, eu digo, não, espera a câmera. Porque se não está no filme, nada vale. Não adianta filmar uma coisa extraordinária que aconteceu aqui, a câmera está aqui. Se não está na câmera, nada existe, som ou imagem. Então, se ela me conta, eu não quero. Então, geralmente, ninguém me conta uma coisa, senão pela primeira vez. Como isso é um teatro, isso que a gente está fazendo aqui é um jogo. É um jogo, é um teatro, é um jogo de linguagem, né? É um jogo